Então, apresentando Isnara Amaral, tá, gente? Essa live hoje é sobre como acelerar a conquista dos nossos objetivos. E o Isnara Amaral já saiu falando. Pode tocar para frente. Nós estamos falando, então, nas nossas projeções ou programações que a gente quer para o próximo ano. Então, a virada de ano normalmente é um período próprio para isso, específico para isso, porque a gente começa uma medição novamente. Dá uma parada, um descanso no final do ano e a gente inicia o ano com tudo para buscar aqueles nossos objetivos que a gente quer alcançar, então. Mas como normalmente a gente faz isso? Eu sei que cada um tem como eu vou dizer assim, um método próprio, uma sistemática própria para buscar os objetivos. Acha que no final do ano tenho que pintar a casa, arrumar a casa, enfim, arrumar o canal de energia da casa, a entrada, a saída, tirar os matos, ou enfim, para que a energia flua e eu consiga conseguir meus objetivos. Ok, isso é uma forma. Outra forma, fazer uma limpeza energética na casa, uma defumação com incenso ou com alguma planta, enfim, é outra forma. Não existe certo e não existe errado. Existe uma série de ações que pode se fazer e tudo está somando, né? Tudo vai somar, tudo vai ajudar a chegar onde a gente quer. Mas tem coisas mais fortes do que isso, né? Tem coisas mais direcionadas, onde o resultado é bem mais rápido. Um exemplo, se eu faço uma ação, digamos, eu tenho um tijolo, eu tenho um saco de cimento, eu tenho um fio elétrico, eu tenho uma lâmpada, tudo isso faz parte de um edifício. Mas se eu jogar tudo isso num monte, de alguma forma, eu não vou ter um edifício. Então, muitas vezes é isso que a gente faz. Tu faz uma coisinha, uma ação aqui, outra ação ali, mas tu não constrói aquilo que tu quer. Por quê? Porque elas não estão alinhadas. Então, a gente tem que ter um projeto, porque tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Isso eu chamo de sincronia. E aí onde vem o termo sincronia sistêmica, sincronia de sistemas. Tudo tem um início, tudo tem um fim, e nesse meio tudo tem que se encaixar para chegar lá. O outro conceito que eu criei, a gente vai ver depois para que serve isso, é o conceito de ambiente básico. Ambiente básico é o ambiente onde a gente passa a maior parte da nossa vida, do nosso tempo, a nossa casa e o nosso local de trabalho. É o ambiente que realmente faz diferença na nossa vida, porque o meio ambiente é muito amplo. Se tem hoje ocorrendo um problema lá na África ou lá em qualquer um país da Europa, o que vai influenciar hoje na minha vida? Provavelmente hoje nada, né? Mas se eu tiver um problema lá na minha casa, lá embaixo da minha cama, uma emissão de radiação, ela pode influenciar diretamente na minha saúde e eu posso ter uma doença muito grave. Então, esse é o ambiente básico, aquele que realmente faz diferença na nossa vida, nas nossas ações, enfim, no nosso dia a dia. Como fazer, então, para alinhar isso tudo para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos? Porque um objetivo, normalmente, a gente tem ele na mente, eu quero isso, quero aquilo. Daqui a uma semana, eu não lembro mais daquilo lá, ou lembro de outra forma, então não chega a formatar realmente os meus objetivos, as minhas intenções. Mas eu escrevo. Ok, você escreveu num papel ou num caderno, aquilo ali onde você escreveu criou um campo energético, um campo magnético, mas ele está ali, pequenininho. Se ele não for fomentado, muitas vezes não sai daquilo ali. E aí entram tantas outras informações nesse meio que aquilo ali não chega a crescer. Ele não chega a ser um padrão de energia. Nós vamos ver também o que é um padrão de energia. São vários elementos que tudo isso a gente está fazendo porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós alcançamos objetivos, mas de repente não aqueles que a gente quer, todos. Né? Tem objetivos maiores que a gente quer alcançar. Logicamente que se a gente está aqui, está ao vivo, está falando, é porque a gente chegou até aqui de alguma forma. Mas muitas vezes a gente tem objetivos, a gente está trabalhando e tal, e a gente não consegue chegar lá. Por quê? Vamos ver uma forma de melhorar esses resultados. Resultado 100% não existe. Nós estamos trabalhando sempre com probabilidades, com possibilidades. 100% não existe. É garantir que tal coisa vai acontecer no mês de outubro de 24. Isso não existe, né? Mas tem possibilidades, a gente consegue aumentar milhares de vezes a chance de a gente conseguir atingir aquilo lá, basta fazer uma sequência. Não é aumentar a sorte, porque a sorte é uma coisa aleatória que a gente não consegue dominar, isso não existe. A sorte, e se falando de loteria, pior ainda, porque as loterias, algumas delas, às vezes, são até manipuladas. Então, sorte é uma coisa muito vaga. Possibilidade, probabilidade, isso a gente consegue aumentar para chegar naquilo que a gente quer, naquele objetivo que a gente quer. Então, tá, pessoal. Explorando além dos limites, potencializando a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas intenções. Por que explorando além dos limites? Porque o limite é aquilo que a gente conhece, aquilo que a nossa mente sabe, a nossa mente vê, a nossa mente conhece, aquelas informações que a gente tem conhecimento. Ali é o nosso limite. Além daquele limite, a gente não conhece, não sabe. Então, são só possibilidades, são probabilidades. Nós vamos explorar além dos limites, que é onde está a realização dos nossos sonhos.
porque se ele é um sonho, se ele é um objetivo, porque ainda não foi realizado, então a gente não tem ainda essa informação, ela está além do limite conhecido por nós. Nós temos um pensamento, nós temos uma vontade, nós temos uma intenção. E a gente vê várias vezes, escritos em vários lugares, que o pensamento é o início de tudo, o pensamento cria, eu sou aquilo que eu penso. Não é bem assim, né? Um pensamento é uma coisa vaga, porque se eu pensar uma coisa ruim, eu não vou me atrair aquela coisa ruim. Se eu penso que eu vou tropeçar naquela pedra, eu não vou tropeçar naquela pedra. Não é assim, só pensar e as coisas vão acontecer. Não é, precisa ter uma energia que vai captar todas as informações da mesma frequência para entrar em ressonância, para aquilo criar uma densidade e aí acontecer. Dentro da energia, da técnica, é assim que funciona. Então, um pensamento, uma vontade, ele é uma coisa consciente. Ciente, por quê? Porque é só o que eu consigo imaginar, baseado no que eu conheço, baseado nas minhas verdades, nos meus conhecimentos. Isso é o meu pensamento, é o que eu conheço. E aquilo que eu não conheço, isso é inconsciente. Então, não adianta eu só pensar e ter vontade, ter intenção. Isso é um começo, é uma parte, é um tijolinho do prédio. Mas eu preciso muito mais do que isso para fazer o prédio. Eu preciso da vibração daquilo lá. E isso daí é inconsciente. Eu preciso de um padrão vibracional, eu preciso superar crenças. Por quê? Crenças, a gente sabe que tem crenças negativas, porque eu sou pobre, minha família é pobre, eu continuo sendo pobre, eu tenho que trabalhar, porque isso, porque aquilo, coisa que a gente passou na infância. Ok, eu já fiz 300 terapias para limpar essas crenças. Eu limpei tudo, não tem mais nada. De repente, uma delas está me trancando lá. Essas crenças continuam. Então, eu tenho que superar essas crenças. De que forma? Eu tenho que ter uma energia forte para vibrar naquilo que eu quero, superar essas crenças, não importa se eu tratei, se eu não tratei, se elas estão limpas ou não foram limpas ou estão lá, eu tenho que superar, não importa se elas estão lá, essas crenças, eu tenho que ser dali para frente, elas não podem mais perturbar aquilo que eu quero, tá? E aí entra a sincronia sistêmica, que é a sincronia de sistemas, e para isso eu preciso intensidade. O que é intensidade? Uma velinha faz um feixe de luz, uma lanterna forte faz um feixe forte, a iluminação é bem melhor. Isso chama-se intensidade, densidade ou intensidade. Sincronia de sistemas. Assim, pessoal, vocês conseguem imaginar que tudo são sistemas e tudo se repete? O sistema, o universo, os planetas, a galáxia, as estrelas, tudo aquilo ali, ele está repetido dentro de nós, porque uma célula, um átomo, é a mesma coisa, é a mesma sequência. Nós vamos ver depois o que é uma sequência dentro de sequência, sistema dentro de sistemas. Então, tudo se repete, tudo é a mesma coisa em miniatura. É do macroambiente para o microambiente, tudo é igual, só muda a proporção. Só muda a proporção. Então, se a gente entender de que forma trabalhar isso aí, a gente vai ver que é fácil de alinhar isso tudo. O que é sucesso? Uma definição clássica de sucesso, né? O sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Pessoal, isso é uma coisa séria, porque todo mundo quer ter sucesso, muitas vezes está faltando a preparação. Não tem como ter sucesso. Tem pessoas que, eu quero ficar rico. Ok, mas ficar rico, se você assaltar um banco, você pode ficar rico. Se você trabalhar com coisa ilícita, você pode ficar rico, mas é isso? Isso eu ficar rico para cada um? Então, cada um tem a sua forma de riqueza, de prosperidade, de ficar bem, de sucesso. Cada um tem uma definição para isso. O que é sucesso para cada um, né? Então, a preparação a gente tem que ter. E aí, sim, a gente consegue atrair oportunidades. Mas existem situações onde a gente não precisa muito da preparação. Por exemplo, eu quero alguma coisa que me dê dinheiro rápido, mas o quê? Eu não sei, não tenho nenhuma especialização em nada. De repente, alguma coisa básica. E se tratando de alimento, eu sei fazer uma comida, sei fazer alimento, sei fazer bolo, fazer uma coisa rápida para fazer algum serviço. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço terapia, eu faço um curso. Para ser um melhor terapeuta, para ser um ótimo terapeuta, o que eu preciso? Eu preciso pelo menos fazer um curso de terapia. Eu tenho que aprender a fazer alguma terapia, entendeu? Então, tem que ter alguma preparação para ter sucesso. E muitas vezes as pessoas não observam essa sequência. E aí a coisa não acontece. E tem que ser assim, atropelar. Vamos para a internet, vamos prometer, vamos vender, vamos prometer, vamos vender, e vai entrar dinheiro, eu vou ficar rico. Ok, mas isso é uma coisa muito banal, muito vaga, isso não dá sequência. Você pode enganar um monte de pessoas em determinado momento, mas isso não vai durar para sempre. Então, assim, preparação, atração de oportunidades, e a intenção e a percepção, a gente tem que ter. O que é percepção? Observar as oportunidades, o que o meio, o que o ambiente, o que o todo está nos informando, o dia a dia está nos informando, e aproveitando as oportunidades, nós chegamos lá. Né? Oportunizar. Se eu quero um novo relacionamento, mas eu não saio de casa, eu não vou para a internet, não vou numa festa, não vou num baile, não vou nem na igreja, não vou nem no mercado, como que eu vou oportunizar um novo relacionamento? Num concurso público, eu tenho no mínimo que me inscrever, estudar um pouco, enfim, eu tenho que oportunizar para as coisas acontecerem. Então, preparação,
a atração de oportunidade e oportunização. Isso é o sucesso. É dessa forma, porque isso é uma coisa sustentável. Fora isso, ativação da sincronia sistêmica. Tudo são sistemas, como eu já falei. Uma coisa interfere na outra. Uma coisa interfere na outra. A gente não vê uma gota de água vindo do oceano até a praia. A gente vê várias gotas de água em conjunto, indo e vindo. Então, nada funciona separado, tudo interfere em tudo. Mas elas não estão grudadas. A gente vai lá e pega um copo d'água, pega uma gota de água, elas não estão coladas uma na outra. Por que elas têm que ir e voltar todas juntas? Porque é assim. Tudo é um sistema, tudo interfere em tudo. Isso que a gente está fazendo agora, está interferindo no todo. Eu estou falando para vocês estão me ouvindo, vocês vão repassar para outros, vai ter um feedback. Então, tudo são sistemas. Uma coisa interfere em outra e vai dar algum resultado lá na frente. E a gente procura que seja um resultado positivo, mas tudo são interferências, né? Qual energia nós estamos nos conectando? Energias positivas, energia negativa? O que eu penso, o que eu olho, o que eu assisto, o que eu divulgo, o que eu falo? Isso ajuda muito. Se eu sou uma pessoa que só fala em coisa ruim, só vejo notícia ruim, só assisto TV com notícia ruim, puxa, eu vou vibrar naquilo ali. Como que eu quero ter sucesso na vida se eu só estou olhando aquilo ali? Se eu só vejo morte, guerra, assassinato, assalto, como que eu vou buscar alguma coisa melhor do que isso? Né? Não devo olhar? Ok, tudo bem, mas só para saber, mas não tem que cultuar aquilo lá, não tem, porque tem pessoas, por exemplo, que de manhã, a primeira coisa que vê é falar uma notícia ruim. Ah, tu viu ontem o terremoto lá, a enchente? Cara, o que muda na minha vida isso daí? Já aconteceu, eu não tenho que ficar vivendo o problema dos outros, né? Eu tenho que ver o meu caso, a minha situação, a solução dos meus problemas. Eu tenho que estar bem. É como no avião, eu tenho que salvar primeiro a mim, para depois salvar o que está do lado. Cai a máscara de gás, eu tenho que colocar primeiro, para depois colocar no meu filho, em quem está comigo ali. Porque senão não tem como fazer diferente. Então, eu tenho que estar bem para poder ajudar os outros. Qual energia nos conectamos, então? Né? Porque semelhante atrai semelhante. Tem um ditado que diz assim, você é a energia das 5 pessoas mais próximas que estão com você. Faz sentido? Suas amizades, as pessoas mais próximas, você é a energia, é igual a energia das 5 pessoas que estão mais próximas de você. As 5 pessoas mais próximas têm que ter a minha energia. Por quê? Porque a energia mais forte prevalece, eu tenho que ser a energia mais forte. Então, eu vou colocar a minha energia nessas 5 pessoas, e aí eu estou mudando o mundo. Eu não estou entrando em ressonância com essas pessoas. Se está tudo ruim, se os outros estão ruins, eu vou entrar em ressonância e vou ser mais um que vai estar ali ruim. E por que eu não posso ter energia mais forte e eu mudar o mundo? É isso que a gente tem que fazer. Tá? Sempre a energia mais forte prevalece. Isso é a base de tudo isso que nós vamos falar aqui. Eu dou o tom daquilo que eu quero. Se eu estou fazendo um baile, eu tenho que colocar a música que eu quero que as pessoas dancem. Eu quero que as pessoas vão lá na minha festa e dancem aquela música que eu estou tocando. Ou não vão noutra festa, vão noutra festa. No meu meio, no meu ambiente, eu sou a energia mais forte e é isso que tem que ser. E se eu quero plantar a energia do bem, olha a oportunidade, eu tenho que irradiar essa energia. Então, a energia mais forte prevalece. Por isso que a gente tem que estar bem, tem que estar coeso, tem que estar em sincronia sistêmica. Nós já vamos ver o que é essa sincronia sistêmica. Tem que estar em conexão, tem que estar alinhado. E aí eu posso ser o alicerce de tudo isso aí. As pessoas podem se pendurar em mim energeticamente e eu consigo levar tudo. Ah, mas o cara tem energia ruim, cara, bem aqui, bate e volta. Porque eu sou um cerne, entendeu? É isso que a gente tem que se fortalecer. E uma vez que a gente está em sincronia com os nossos sistemas, nem doença nos pega. Por quê? Porque o que é uma doença? É um desequilíbrio dos nossos sistemas. Qualquer um dos nossos sistemas do corpo, sistema sanguíneo, sistema linfático, sistema nervoso, enfim, nós somos formados, o nosso corpo é um sistema formado por sistemas, ok? Qualquer um desses sistemas que está em desequilíbrio é chamado de doença, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai lá buscar, a partir de um sintoma, tu vai no médico, ó, tá doendo aqui, tá doendo ali, ele vai pesquisar o que é, ó, tem esse problema aqui. Ele vai te tratar com o quê? Com produto, normalmente é um químico, um remédio, que vai agir diretamente, colocar energia naquele sistema, porque uma combinação química é uma troca de energia. Tudo é química, tudo é energia. Ele vai lá, coloca energia para alinhar, para equilibrar aquele sistema, aí alinhou todo o teu corpo de novo. Então, tudo é sincronia de sistemas, tá? E aí, meus queridos, a lei do retorno, essa é implacável. Essa não tem volta. Aquilo que eu plantei é aquilo que eu vou colher. Não tem como ser diferente. Isso a gente tem que cuidar. Né? E não é
vai enganar quem? Se você plantou aquilo lá, você vai colher aquilo lá. Mais cedo ou mais tarde vai colher aquilo lá. Não tem como ser diferente. Ou não planta nada, não colhe nada. A lei do retorno é implacável. Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu equilíbrio físico, mental e emocional. Por quê? Porque senão vou ter algum problema. Lá na velhice vai estourar em algum lugar. Eu tenho que me manter em equilíbrio. Em equilíbrio. Porque a lei do retorno é implacável. Então, a ativação da sincronia sistêmica é depois bem específico nos nossos objetivos, que é a intenção dessa aula de hoje aqui, é sobre isso, e aí nós vamos ver a polaridade. O que é a polaridade? Nós temos que sincronizar naquele padrão que a gente quer. Então, eu tenho um objetivo bem específico, vamos supor um objetivo que eu quero trocar minha casa, ou comprar minha casa, ou reformar minha casa esse ano. Esse é um objetivo. Eu tenho que criar um padrão de energia com esta frequência, isso eu chamo de polaridade. Porque quando eu tenho um rádio, como que eu consigo sintonizar uma certa emissora que eu quero ouvir? Eu tenho que chegar na frequência certa, senão eu não ouço aquela emissora, né? Se eu não sincronizar com aquela emissora, eu não consigo ouvir. É aquela frequência que eu quero, aquele é o meu objetivo. Então, eu tenho que chegar naquela frequência e aí eu estou em conexão com a emissora. Estou recebendo o sinal dela e eu estou conseguindo ver o que ele quer. Isso é a polaridade. Então, você tem que cuidar da ferramenta que você usa, tem que realmente sincronizar naquele padrão. Porque se eu tenho um termômetro, é um instrumento, eu não consigo medir distância com o termômetro, eu só consigo medir temperatura, mais quente, mais frio, mais quente, mais frio. Então, cada instrumento é específico. Eu tenho que cuidar. Isso se chama polaridade. É aquilo que eu quero. Ok? Vamos mudar para outro quadro aí. Tá para ver aqui? Mudou? Nós somos um sistema integrado. Elétrico e magnético, ocupa lugar no espaço, transforma energia e interage com o todo. Tá? Mudou de novo lá? Tudo certo? Certo. Nós gastamos energia, o nosso corpo. Da onde vem essa energia? Que nos mantém vivos. Vem da nossa alimentação. E da onde vem a energia que está na alimentação? Vem do Sol. Toda a energia do nosso planeta que nos mantém vivo aqui vem do Sol. A hora que acabar o Sol, não, acabou a vida no planeta. Por quê? Porque o Sol, através dos fótons, através das plantas clorofiladas, faz a clorofila e tal, faz a fotossíntese, e mantém toda a cadeia alimentar, mantém a transferência dessa energia. Então, a energia vem das plantas. Ah, mas eu não como planta, eu só como carne. Mas o animal que tu está comendo, comeu aquela planta. E é todo um ciclo. Essa energia fica fixa, fica gravada na Terra, essa energia. Então, tudo vem da Terra. Nossa energia vem do Sol, que fica gravada na Terra, e vem da Terra. Porque a planta nasce da Terra. E quando nós morremos, ela volta para a Terra. Certo? A nossa energia do nosso corpo volta para a Terra. O nosso espírito, a nossa alma vai para algum outro espaço, não vou aumentar nessa questão aí, mas a nossa energia física vai para a Terra de novo. Então, nós somos Terra. Nosso corpo cresce, ele nasce pequenininho, porque ele veio da Terra. A mãe gerou o nosso filho, gerou o filho, nos gerou através da energia que vem da Terra, através do alimento, e vai crescendo, e nós somos grandes depois porque nós comemos energia que vem da Terra. E quando nós morremos, nós voltamos para a Terra. Esse é o ciclo, isso é o ciclo da energia. Então, a nossa alimentação é isso aí. E o ar, essa energia que está aqui, é o que nos mantém vivos. Nós não conseguimos ficar mais do que alguns minutos, digamos assim, sem respirar, ou segundos. Então, a nossa energia que nos mantém vivos, a energia principal é o ar. Nós podemos ficar sem comida, sem água por algum período maior, mas o ar, não. Então, quando a gente inspira esse ar que está aqui, e tem que ser esse ar, porque se é outro gás qualquer, não tem aquelas características elétricas que o nosso corpo precisa. O nosso sistema sanguíneo linfático extrai as características desse ar, as cargas elétricas do ar, e expele já um outro ar, um outro gás, que não tem mais as características, que é o gás carbônico. Então, ele faz essa troca de ar e troca de gás, e o ar nos mantém vivo, mantém nosso corpo vivo. E nós gastamos energia através da energia térmica para manter o nosso corpo a 35, 36, 37 graus, nós estamos gastando energia. Simplesmente o fato de estar vivo, estamos gastando energia. As nossas células estão multiplicando, nosso organismo está funcionando, nosso coração está batendo, está gastando energia. E também através de trabalho. O que é trabalho? Em física, tudo é trabalho. Movimentar a nossa mão é um trabalho. Escrever é trabalho, fazer qualquer coisa é trabalho, caminhar é trabalho, em física é chamado assim, tá? Então, essa é a nossa troca com o meio, nós dependemos dessa energia para nos manter vivos. E dentro dessa sequência, a gente vai ver por que nós somos um sistema integrado. Não vamos considerar o universo, vamos partir direto do planeta Terra. Tá? Entrou esse outro quadro lá? Sistemas integrados. Ok. Tá. Assim, o planeta Terra, onde a gente está, né? Ele é formado por ecossistemas. Cada região tem um ecossistema, e esses ecossistemas são formados por comunidades. Essas comunidades são formadas por população de animais, de formiga, de qualquer coisa. Eu estou considerando aqui a população humana, nós, né? Aí a população humana é formada por organismos, nós, o homem. O homem
é formado por sistemas sanguíneo, linfático, nervoso e tal, que são formados por órgãos, por tecido, por célula, por orgânico, por molécula, por átomo. Então, assim, considera o homem para cima, se eu olhar essa imagem aqui para a direita, população, comunidade, é a diferença que nós fazemos no ambiente. A gente faz um impacto no meio a partir para a direita. E para a esquerda é o meio que impacta o nosso corpo. Deu para entender? A gente impacta o meio considerando do menor para o maior, da população, a comunidade, a gente forma um impacto lá, a gente faz a diferença lá, ou para pior, ou para melhor, ou melhor, ou pior. E o meio, o ambiente, impacta o nosso corpo para a esquerda, nossos sistemas, através do nosso alimento, através da poluição, através de qualquer outra coisa. Então, nós somos o divisor. Nós impactamos e somos impactados. A nossa interação com o ambiente, como que se procede isso? Nós vivemos em 3 dimensões: comprimento, largura, altura. E nós relacionamos com a 4ª dimensão. A 4ª dimensão, não é nenhuma dessas, é o tempo, né? Então, nós temos a sinestesia, a propriocepção, que é um sentido inconsciente, que a gente se comunica magneticamente, uns mais, outros menos, através da intuição, mas nós estamos sempre recebendo informações do meio através da nossa pineal, né? Quando a gente faz uma programação no meio, nós vamos ver depois o que é isso, no ambiente, nós estamos recebendo essa informação, mesmo que sem perceber, inconscientemente nós estamos recebendo essa informação. E aí é que vem a questão do planejamento quando eu quero alcançar meus objetivos. Eu planejo através da minha mente, através do meu pensamento, e quero impulsionar todos os sistemas para que aquilo aconteça. É possível? É possível, mas é uma força muito fraca para chegar lá. É uma força muito fraca para empurrar todo esse sistema. Como melhorar isso aí? Vamos ver. Aí nós temos agora a sincronia sistêmica, observando desde a criação, que é a nossa energia vital, que vem lá do chão, lá do solo, através dos alimentos, começa a formar o nosso corpo dentro do ambiente básico, que é o ambiente que nós vivemos, e nós temos então o nosso corpo. O nosso corpo, olhando para a direita aqui, ele é formado por sistemas de energia, que está conectado com o todo através da mente, e aí com a nossa consciência, espiritualidade, até energia criadora. Então, essa cadeia, essa coluna vertical, é a sincronia que nós temos, é o nosso alinhamento com o todo. Uma vez que isso aqui está em equilíbrio, nós estamos bem, nós estamos tranquilos, nós estamos equilibrados, nós estamos fazendo a diferença dentro do ambiente, não influenciando negativamente nem positivamente o ambiente para a direita, e nem sendo influenciado nem positivo, nem negativamente, nem para a esquerda. Nós estamos bem, nós estamos equilibrados dentro do ambiente, uma vez que isso aí está alinhado. A espiritualidade, eu tenho que trabalhar a espiritualidade. Assim, ó, aí entra uma confusão grande, que é a questão da religião. Não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, se você é uma pessoa, está vivo, e está conectado com o meio, você tem uma espiritualidade. Por quê? Porque você tem um espírito aí dentro, né? É um corpo físico com alguma entidade energética aí dentro. Se você cultua isso através de uma religião, através de crença, através enfim, é outra história. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a espiritualidade, ela pode ser cultuada através de crenças, de religião, enfim, aí tem uma série de cultos de religião, e enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o corpo humano não depende de uma religião para estar vivo, para estar espiritualizado. Eu posso muito bem estar conectado, estar centrado dentro de um todo, sem estar cultuando isso aí de uma forma padrão, como é cultivado aí, como é cultuado. Tá? Eu posso ter meu próprio sistema de culto. É outra história, não vamos entrar nesse detalhe. A energia mais forte predomina, isso eu já falei antes, a luz mais forte predomina, o som mais forte predomina, e aí vem aquela questão, 20% de tudo que acontece, em média, isso não é um número fixo, padrão, mas em média 20% nós não controlamos. Nós estamos à mercê das circunstâncias, nós não controlamos o tempo, não tem como segurar o tempo está passando, né? As intempéries, os fatores ambientais amplos do meio ambiente, nós não controlamos isso. Tem uma série de coisas que a gente não controla. E nós temos que viver de acordo com isso. Nós não controlamos as circunstâncias, 20% delas. O que são as circunstâncias? Nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos as fake news, nós não controlamos a política, nós não controlamos as fofocas, nós não controlamos as notícias, não controlamos nada disso. Isso são os 20%. Agora, 80% da nossa vida são nossas escolhas. Então, nós conseguimos manter o controle da nossa vida, porque 80% está na nossa mão. Esses 20% que está acontecendo, nós temos que nadar no meio desses tubarões aí, controlando a nossa vida.
Então, a gente consegue manter o controle, porque 80% são nossas escolhas. E as nossas escolhas são feitas a partir do quê? Daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pensa, daquilo que nos é sugerido. Por isso que nós temos que manter e melhorar as nossas escolhas, nosso conhecimento, as pessoas com quem a gente anda, o nosso ambiente, para fazer escolhas cada vez mais acertadas, mais assertivas. E aí nós vamos ter uma vida melhor, mais tranquila, mais segura, e vamos conseguir buscar nosso objetivo. Então, quando a gente projeta um objetivo lá na frente, ele tem que nos proporcionar elementos para a gente fazer as escolhas certas para chegar lá. Então, quando a gente tem um pensamento, uma ideia, vibrar naquela emoção do nosso objetivo, ele já vai atrair situações e elementos que vão nos proporcionar as escolhas certas para que aquilo aconteça. Porque, às vezes, uma escolha errada nos desvia totalmente do caminho, né? É como a estrada, tu coloca um GPS, ele coloca o Waze, o Google Maps, enfim, ele vai te dar a direção de como chegar lá. Porque se tu não seguir aquilo ali, de repente, tu escolhe o caminho errado, vai lá para o outro lado, chega completamente no lugar errado, no lugar não era que tu queria ir. Então, a gente tem que cuidar com as nossas escolhas. Uma escolha errada lá atrás, às vezes tu paga uma vida inteira com aquilo. Eu sei exatamente o que eu estou falando, porque eu fiz várias escolhas acertadas na época. A minha vida profissional, eu já tive empresa, eu já tive mais de 200 funcionários, eu tive indústria, eu tive uma série de coisas. Então, eu fui lá em cima, eu fui lá embaixo, tive construtora, lá em cima e lá embaixo. E depois que eu entendi isso daqui, é que eu percebi, puxa, quanta burrada eu fiz. Burrada não, escolhas erradas, que não precisavam ser assim. E essas escolhas erradas te levam para um caminho que às vezes não tem volta. Aí tu tem que recomeçar, né? Mas nunca é tarde para recomeçar, e a gente está vivo aí para isso. A vida é bonita por isso, porque ela te dá opções, te dá condições de recomeçar sempre. Não tem idade para recomeçar, não tem idade para tu fazer outras escolhas. Tu consegue buscar aquilo que tu quer, sempre, com qualquer idade, com qualquer situação. Basta determinar, eu quero, eu vou, monta esse padrão de energia nessa direção e a gente vai lá e busca aquilo que a gente quer, né? É assim que funciona e isso é bonito, por isso que nós estamos vivos, por isso que nós estamos aqui, nós estamos buscando situações. Se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês têm interesse em buscar novas soluções, novos conhecimentos, novas formas de buscar os objetivos que vocês querem, e nós vamos chegar lá. Os impactos individuais no ambiente básico. A pessoa que está pequenininha, que ela está com pouca energia, a pessoa que está grande, ela está com bastante energia, mas não quer dizer que é uma energia boa, pode ser ruim, pode ser boa. Então, uns influenciam os outros, e isso pode mudar a cada momento também, né? A minha energia está pequenininha agora, ela pode crescer daqui a alguns minutos, depende da minha emoção, depende do que eu estou buscando, depende da minha alimentação, da minha forma de pensar. Então, essa correlação aí não tem como evitar. E esse é um dos fatores que nós não dominamos, né? A gente não consegue dominar isso daqui, a gente consegue influenciar de uma forma maior, porque a energia mais forte prevalece. Então eu quero estar grandão ali sempre. A minha energia tem que estar forte para eu influenciar, e não ser influenciado. Porque se eu sou daqueles pequenininhos ali, eu estou sempre sendo influenciado pelo todo, pelas circunstâncias. E aí eu acabo sendo abafado, eu não consigo me sobressair no que eu quero, no que eu faço, a minha vida é ali, é abafada, né? Por quê? Porque eu não consigo sair acima das outras árvores na floresta, eu não consigo pegar o sol todo para mim. Eu tenho que crescer, eu tenho que estar forte. Eu não preciso machucar, nem ferir, nem empurrar ninguém para isso. Eu tenho que estar forte, saber o que eu quero, e aí sim eu vou fazer a diferença, eu vou impactar o meio da minha forma, com a minha energia. Por isso que eu tenho que estar bem, por isso que eu tenho que estar em equilíbrio, né? Para estar com uma energia impactante e não ser impactado. Como interferir nas situações? Eu posso interferir de diversas formas em todas as situações. Pode ser de uma forma física, eu vou lá empurrar, vou cortar, vou buscar. Mental, emocional, o pensamento cria, né? O pensamento espiritual, eu posso rezar para isso, é uma forma de orar, né? Me conectar com alguma entidade. Eu não sei quem é, não sei o nome, mas existe uma entidade superior que criou isso tudo daí, tá? Depende de cada religião, depende de cada crença, ou nenhuma religião, não importa, mas existe uma energia superior que controla e domina e criou tudo isso daqui, eu tenho que me conectar. Isso é uma forma espiritual de interferir nas situações também. E informacional. Informacional são informações que eu faço através de instrumentos, através de... enfim, tem várias formas de fazer um mandato informacional. E aí entra a quântica, né? Eu uso através de instrumentos, eu tenho um sistema
computadorizado que eu trabalho com isso daí. Nós vamos ver depois como isso funciona. Então, existem várias formas de interferir nas situações. Umas formas mais fracas, outras formas mais fortes, enfim, mas todas elas interferem lá. Nós temos fatores ambientais impactantes, a gente nem dá bola para isso daí, né? Esses fatores aqui influenciam tudo a nossa vida. Muitas vezes doenças que a gente tem, desequilíbrio, às vezes até o câncer, tudo pode ser influenciado por isso daqui, né? A qualidade do solo, a qualidade da água, a qualidade do ar, o conforto térmico, que a gente trabalha com ar-condicionado, a gente melhora o conforto térmico, a poluição sonora, visual, química, biológica, as cores, a iluminação influenciam na nossa vida, no nosso psicológico, a psicologia do ambiente, o que o ambiente quer dizer para mim, a ornamentação, um quadro, a pintura, o formato, o que aquele ambiente está querendo dizer, qual é a psicologia desse ambiente, o gás radônio, que tem em algumas cidades, tem mais, outras tem menos, que é o segundo gás que mais dá câncer de pulmão no mundo, provavelmente vocês nunca ouviram falar nisso, né? O primeiro gás que mais dá câncer de pulmão no mundo é o do cigarro, o segundo é o gás radônio, e tem por aí nas nossas cidades também, ninguém dá bola para isso, no Brasil não é nem controlado, na Europa isso aí é controlado e tem um laudo, quando tu vai construir, eu sei que meu filho mora na Inglaterra, quer dizer, ele comprou um terreno lá e apareceu no laudo lá o índice de gás radônio que tem no solo, ele tem que considerar aquilo lá para construir, na hora de construir tem que deixar ventilação no subsolo para esse gás radônio não entrar dentro do ambiente, senão fica fechado dentro de casa, e como lá tem meses que é muito frio, por exemplo, agora está frio, a casa toda fechada, imagina esse gás radônio entrando dentro da casa, através dos poros do piso, e ele entra, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe, que não é esse o objetivo, e as radiações de energias sutis, isso sim fazem toda a diferença na nossa vida, e essa é a minha especialidade, é aí que eu trabalho, e para fins de análise, para fim de estudo, para fins de impacto nos ambientes, eu defini, dentro das radiações das energias sutis, 20 tipos diferentes de energia nos ambientes. Tem mais, mas 20 tipos, 20 grandes grupos é o que eu busco, é o que eu pesquiso, que eu analiso nos ambientes. Aqui. As radiações não ionizantes e as energias sutis. Tem as energias estáticas, que a gente analisa, são as cósmicas, geomagnéticas, telúricas, que vêm do Sol, eletromagnéticas, enfim. Não vou entrar muito em detalhe ali, mas todas essas 20 energias são analisadas em cada ambiente, quando eu faço uma análise no ambiente, ou posso analisar à distância, quando normalmente a gente vai no local. E essas energias dinâmicas é as que fazem diferença na nossa vida. Por quê? Porque elas são dinâmicas. As outras são estáticas. O que é estática? Elas estão lá, elas vão continuar lá. Tem um campo eletromagnético lá na cabeceira da minha cama. Tem um tubo de água, um tubo de gás, um tubo de esgoto na cabeceira da minha cama, atrás da cabeceira da minha cama. Ele está gerando um campo estático. Eu vou ter problema para dormir. Você não tem problema para dormir, mas eu vou ter. Insônia, levanta, dorme, acorda cansado, não consegue dormir, pesadelo. Daqui a pouquinho isso pode levar a desenvolver um Alzheimer, tá? Esse campo estático que está lá na cabeceira da nossa cama. E assim tem vários outros. Isso aqui são energias estáticas. Energia dinâmica. Magia. Todos sabem o que é magia, né? Aqueles trabalhinhos feitos lá e tal, isso é uma magia. Uma forma pensamento negativa é uma magia. Uma maldição é uma magia. E às vezes funciona, dependendo de como está o outro lado que a gente viu essa magia, né? Símbolos e gráficos, o Reiki usa bastante símbolos e gráficos para movimentar a energia. Elementais da natureza, bastante usado para fins de limpeza ambiental, eu uso bastante, às vezes, quando a gente tem que trabalhar em alguma empresa e tal, coloca elementais, coloca guardiões na porta da empresa lá para barrar certas energias para não entrar lá. Forma pensamento, e é aí que importa para nós. Eu coloquei em amarelo ali exatamente para isso. Forma pensamento é onde a gente cria os nossos padrões de energia para os nossos objetivos. As energias espirituais, a energia das circunstâncias, aquilo que acontece no meio, que a gente não tem domínio. A localização e posicionamento tem um tipo de energia, por causa do fluxo geomagnético, aquele que a gente mede com a bússola e tal, nossa casa virada para cá, nossa cama virada para esse lado, nossa cama virada para o outro lado, tudo isso influencia, e tudo isso é uma energia que pode estar te beneficiando, pode estar te colocando uma energia ruim. Tá? Então, tudo isso faz sentido. E aí nós temos elementos biorressonantes, são instrumentos que a gente tem, informacionais e impactos programados. Esses que estão em amarelo ali embaixo, aqueles 3 ali, são os que eu utilizo para fazer a programação da sincronia sistêmica. São instrumentais, eu utilizo programas, eu utilizo elementos, instrumentos, e até um sistema de computador para enviar em formato quântico essas informações para melhorar, para densificar, para intensificar
as nossas energias que nós estamos buscando em relação aos nossos objetivos, às nossas mudanças que a gente quer. E quando trabalha com empresas, essas energias dinâmicas são todas elas trabalhadas. As estáticas são controladas através de um instrumento, de um aparelho, para que elas não fiquem nocivas no nosso ambiente. Eu tenho um programa para isso daí também. Consigo descaracterizar os efeitos nocivos dessas energias estáticas, se elas são nocivas no nosso ambiente, eu consigo descaracterizar para que o ambiente fique saudável. E as energias dinâmicas, tu tem que trabalhar, porque elas são dinâmicas, elas estão acontecendo a todo momento. Então, elas têm que ser trabalhado 24 horas por dia, para que fique alinhada e trabalhe a nosso favor. E a gente diz assim, que o ambiente está a nosso favor, o universo está conspirando a nosso favor. É quando essas energias estão todas alinhadas na direção que a gente quer. É isso que acontece, é isso que a gente faz, então, através desses elementos ali. E aqui 7 dicas, 7 sugestões para a prosperidade. Primeira delas, a gente tem que definir o que é prosperidade para a gente. Para uns, é riqueza, é ter um iate, ter um carrão, ter um Porsche. Isso é riqueza, isso é dinheiro, ter uma mansão. O que cada um quer para prosperidade? O que é prosperidade para cada um? Eu, por exemplo, não quero esse monte de dinheiro, esse monte de coisa. Eu já tive confusão, não, eu já tive muitos funcionários e eu sei da responsabilidade que é isso, eu não quero mais. Eu quero ter a vida que eu tenho hoje, com bastante tranquilidade, bastante condições para fazer o que eu quero e não me preocupar, ter tempo para fazer o que eu quero, para desfrutar, para viver com a minha família. Isso é o que eu quero, isso para mim é prosperidade, ter uma vida tranquila, ter uma vida saudável, né? Então, cada um define o que é prosperidade para cada um. Só que isso tudo tem um preço. Quanto você está disposto a pagar por isso? Porque muitas vezes a pessoa, para ser rica, ela paga um preço muito caro. Acaba com a saúde, acaba com a família, acaba com tudo. Tem que buscar e buscar e buscar e buscar. Daí, quando chegou lá, conseguiu, puxa, agora eu sou milionário, trilionário. Aí tu olha para trás, tu esqueceu dos teus filhos, a tua mulher já está na 5ª ou 6ª lá e nem sabe mais onde é que está. Acabou com a vida. Acabou com a saúde, muitas vezes. Então, qual o preço que cada um quer pagar? O que é prosperidade? E aí a gente tem que pensar, o que eu quero? Dinheiro, 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 eu quero ser riquíssimo. E pagar com a saúde? Olha o que está acontecendo de câncer. E, cara, é só o que se vê, câncer, 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 eu nunca vi tanto. O absurdo que está isso aí, esse desequilíbrio. O que causa isso tudo? Nossa, uma série de fatores. Um deles é ambiental. O principal deles ainda é emocional. Né? Alimentação, enfim, radiações, tudo são fatores que vão somando. Muitas vezes não é um fator, são vários. Então, qual o preço que eu quero pagar para chegar onde eu quero chegar? Até onde eu quero? O que eu quero? O que é prosperidade para mim e quanto eu estou disposto a pagar? Porque riqueza, ok, mas adianta ser o mais rico do cemitério? Não adianta, né? Acumulou, adianta ser o mais rico do cemitério? Não adianta. Então, qual o preço que eu quero pagar para a minha prosperidade? A energia mais forte prevalece, é uma das sugestões de prosperidade, a gente tem que prestar atenção nisso, então tem que ver o que eu estou emitindo para ser uma energia forte e fazer as pessoas vibrarem na minha energia, não eu vibrar na delas, né? Prestar atenção nas oportunidades disfarçadas, muitas vezes isso aí pode ser... Cria um ambiente onde todos ganham, não tem como eu ganhar sozinho, isso não existe, quer dizer, a coisa só é boa quando é bom para todos. Se eu vendo um produto para o meu cliente e é bom para ele é bom para mim, ok, todos ganham, é assim que funciona. E aí a coisa cresce, né? Qualquer trabalho, todos têm que ganhar, o ambiente tem que ficar bom para todos, e isso é sustentável. Se não é dessa forma, não é sustentável, né? Por isso que eu disse que tu enganar uma pessoa, fazer um produto que tu faz uma venda só e vendeu, e engana, e pegou um monte de dinheiro e foi embora, ele não é sustentável. Por quê? Porque todos não ganharam, só eu ganhei, os outros não ganharam, eu enganei os outros. Ou se eu roubei um banco, ou eu tenho um monte de dinheiro, mas não foi bom para todos, é uma vez só, né? Então, não é sustentável. Cria um ambiente favorável. Como que eu crio um ambiente favorável? Bom, aí tem várias opções que eu sei que as pessoas fazem aí, que é fazer um alinhamento da casa, arrumar roupa, limpar, botar... Tudo aquilo que se faz no final de ano, já está começando ali um ambiente favorável. Isso é um ambiente físico favorável, mas tem um ambiente vibracional favorável que pode ser criado de uma forma mental, vibracional. Pode ser feito através de instrumentos. Vai ver como é possível fazer isso depois com instrumentos. E ative o padrão informacional desejado. O que eu quero? Eu tenho que ativar isso dali. Também isso é mais instrumental depois. O que é um padrão informacional? Que eu já falei várias vezes até agora. Está aqui um grão de milho. Entrou o quadro ali, né? Do grão de milho. Tá. O que é o grão de milho? O grão de milho é um padrão informacional. Se eu pego esse grão de milho e faço farinha,
Está ali, ó, são os alimentos, são os nutrientes que tem no grão de milho, só isso. Não existe nenhum cientista no mundo que consegue pegar essa farinha e fazer o grão de milho de novo depois. Não tem. Uma vez que tu quebrou o padrão informacional, ele não volta mais. Desmanchou e já era. Então, o padrão informacional é um grão de milho. Eu posso guardar esse grão de milho na gaveta, no saco, ou em qualquer lugar lá, e fica lá meio ano, um ano, o tempo que for necessário, fica lá paradinho. Ele é um padrão informacional. Por quê? Porque basta eu dar as condições ambientais favoráveis para ele, ele vai aflorar a informação que tem dentro dele. Ou seja, vai formar um outro pé de milho. Então, a sincronia sistêmica faz exatamente isso. Ativa o padrão de energia informacional daquilo lá, é a mesma coisa que plantar ou registrar um grão de milho, o padrão informacional. Manter a densidade, gerar o ambiente favorável, manter a intensidade, e aí essa informação acaba se tornando realidade. Aqui eu tenho alguns instrumentos que eu queria mostrar para vocês, que fazem essa transformação. Esse primeiro que aparece ali, que é o RN1, que eu coloco lá nos ambientes das casas, ele anula todos os efeitos nocivos daquelas energias estáticas que eu mostrei ali antes, que pode interferir na vida das pessoas, na saúde, no equilíbrio das pessoas. Esse instrumento que você coloca lá, normalmente próximo da cabeceira da cama, ele anula todas as energias e aquilo, a energia ruim continua lá, se tiver, né? Se tem um veio d'água, se tem uma energia estática, se tem uma tubulação de água e esgoto embaixo da cama, isso vai continuar lá. Eu não consigo eliminar a causa, mas eu elimino o efeito. Então, esse instrumento, ele realmente elimina o efeito dessas energias todas lá, e isso tem centenas de comprovações de como isso funciona. E eu tenho a agenda quântica, que é onde eu queria chegar, que é isso aí sim. Aí, esse é um instrumento que eu consigo potencializar as minhas intenções. O gráfico ambiente básico é um adesivo que eu coloco, posso colocar ele aqui, eu tenho um no meu celular, atrás, ele anula o efeito nocivo das radiações do celular. Eu posso colocar no meu computador, posso colocar onde eu quiser, no carro para proteções. Ele é esse gráfico, ele é quântico, ele está conectado com o sistema quântico lá, emitindo informações para anular uma série de efeitos ali que depois tem um manualzinho lá que explica o que ele elimina lá. Mas é um filtro. Por exemplo, se você tem uma radiação, é como um jato de água. Uma mangueira com jato de água forte, se você apontar numa parede, ela pode furar a parede. Pode bater numa pedra, com o tempo ela fura a pedra. Mas se eu colocar ali na ponta desse jato d'água um chuveirinho, ele vai diluir. Eu não eliminei o jato de água, mas eu tirei o efeito dele. É isso que faz, é um filtro. Ele elimina o efeito nocivo dessas radiações específicas que ele está programado para isso ali. E aqui eu tenho catalisadores que eu uso em empresas, eu uso com profissionais. Esse catalisador maior aqui é colocado na empresa, ele é a conexão quântica do meu sistema emissor com a empresa, com o ambiente da empresa. A gente consegue mudar situações incríveis em empresa, a empresa passa a trabalhar de forma melhor, busca resultados, a equipe, a gente consegue trabalhar, harmonizar a equipe, consegue captar funcionários que a gente quer, consegue demitir aquele cara que a gente quer, pede para sair, ele acaba pedindo para sair. Então, são várias situações que pode se trabalhar através disso daqui, no ambiente empresarial, através de reprogramação. Ó, esse aqui é o que coloca lá na casa. E tem esse menor aqui, que é para profissionais liberais, que não tem funcionários, ou um ou dois funcionários. A gente consegue carregar isso aqui no bolso ou na bolsa, é a nossa conexão magnética, então, que se faz para trabalhar energias dinâmicas. Funciona dessa forma. A gente programa o sistema e ele fica enviando pulsos através desses catalisadores aqui para o ambiente da pessoa, para a casa da pessoa, para onde tiver colocado isso dali, buscando aquelas soluções que a gente programou lá, ou anulando as energias nocivas, ou captando e atraindo o ambiente favorável para acontecer aquilo que foi programado lá. É lógico que ele não fica piscando com isso daqui, eu coloquei como piscando, mas não é, são pulsos de energia, pulsos de vibrações que ele fica fazendo a cada minuto. Através de um computador quântico, ele fica emitindo isso daqui o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, direto. Eu planejo através do meu pensamento. Eu quero criar um objetivo, digamos, para esse ano de 2024. Eu planejo através de um pensamento. Sim. E eu tenho que fazer com que isso que agora eu entendi que é um grão de milho, e tem uma informação, algo pequeno, mas tem uma informação, se torne realidade. Para isso que se tornar realidade, eu tenho que impulsionar isso para o universo. É isso? Sim. Tá, de que forma é possível fazer isso? É possível de fazer, por exemplo, eu preciso registrar isso aí. Isso aí, para quem é religioso, que lê a Bíblia, lá, não me lembro em que parte da Bíblia está escrito lá que tu tem que anotar, tem que registrar.
quando tu quer uma intenção, quando tu quer uma coisa que tu vai receber, tá lá. Né? Mas não tem nada a ver com religião, não tem nada com isso, eu só estou exemplificando aqui. Então, assim, se eu tenho uma intenção, um objetivo, anota aquilo lá. Escreve num caderno, num papel, bota lá na gaveta, bota lá na bolsa, não importa, anota aquela ideia lá, anota aquele objetivo que você quer. Aquilo ali cria um campo magnético, tá? Cria um campo magnético, mas esse campo magnético está ali. Ele pode ficar guardado lá e não aflorar. É um grão de milho, ficou na gaveta. Por quê? Porque tu não deu as condições ambientais para ele crescer, tu não plantou ele. Então, aí é que está. De que forma que dá para fazer? Eu posso melhorar minha conexão com o meio através daquilo ali, lembrando, lendo com frequência, sentindo na emoção daquilo que eu escrevi ali, sentindo já como se eu tivesse recebido aquilo ali. Isso é uma forma, mas isso é eu emitindo, eu impactando o meio. Se eu quero melhorar isso aqui, eu posso usar um instrumento. Para tudo na vida tem um instrumento. Se você quer apertar um parafuso, você vai apertar com a mão até um determinado ponto, depois você pega uma chave. Né? Você quer cortar alguma coisa, você não vai cortar com a mão, você vai pegar uma tesoura. Você quer cortar um fio, você não consegue cortar com a mão, você vai pegar um alicate. Para tudo na vida tem um instrumento. Se você quer ir de Porto Alegre para São Paulo, você não vai a pé, você pega um avião, né? Ou você pega um automóvel. Para tudo existe um instrumento, uma ferramenta. Por quê? Porque a gente tem que potencializar as coisas, tem que ser mais rápido. Né? Não consegue fazer. Eu quero falar com cada um de vocês. Só tem um jeito. Ou dois, um jeito, eu vou na casa de cada um, vou lá, me encontro com vocês, converso com cada um em particular. Quantos anos eu levaria para falar isso que a gente está falando aqui com não sei quantas pessoas tem ao vivo aqui? Tu imagina, se eu falar que cada uma tem que encontrar cada um em particular. Eu estou usando um instrumento, está aqui, o computador, a internet. Para tudo existe um instrumento. Por que para buscar os objetivos não usar um instrumento? A única coisa que a gente não usa instrumento é para isso. Né? É meio mística a resposta, né? Porque... Pois é, por que para buscar nossos meios, aquilo que a gente quer que aconteça, interferir nas situações, por que a gente não tem um instrumento para isso? A gente tem um instrumento para quebrar, para buscar, para torcer, para lavar, para lixar, tudo tem um instrumento, para andar mais rápido, para tudo tem um instrumento. Um instrumento é uma ferramenta. Mas para buscar aquilo que eu quero, melhorar uma situação, buscar uma solução mais favorável, não tem um instrumento, tem que ser só com o poder da mente. Mas olha, isso é arcaico, isso é do tempo do onça lá, né? Não tem como, nós não temos esse poder. É bom que você deu um engenheiro, né, gente, no meio nosso aqui, né? Nós não temos força mental para criar isso tudo aqui. Então, o que eu criei baseado nisso? De, puxa vida, tem que ter uma solução para isso. Isso eu testei várias vezes, eu tô há 11 anos nesse meio, nessa profissão aqui. Eu tenho um instrumento lá que eu comprei, que já faz uns 7 anos, eu acho. Um emissor quântico, um computador. E aí eu criei ferramentas para potencializar esse tipo de coisa. E é isso que eu faço hoje para as empresas. Eu coloco esse instrumento aqui, esse catalisador dentro de uma empresa, ou um profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista, ou um terapeuta, esse catalisador aqui, porque ele trabalha sozinho, melhorando as condições de trabalho, melhorando a clientela, melhorando o fluxo, melhorando tudo. Eu consigo interferir na busca de melhorar situações milhares de vezes, como se eu não tivesse instrumento. Entende? Esse instrumento potencializa. Então, quando eu quero, por exemplo, um objetivo, eu escrevo lá no papel, boto na gaveta. Eu peguei grão de milho e botei na gaveta, mas eu não plantei. Ele vai brotar? Talvez, se tiver umidade lá, né? Então, é assim. No entanto, está aqui, ó. Esse instrumento chamado agenda quântica, ela tem catalisadores na capa, esses pontinhos pretos aqui são catalisadores, tem na capa, tem na contracapa, tem em cada página tem catalisadores. O que são esses catalisadores? Isso aqui está conectada individualmente, de uma a uma, ó, pode ver que ela é numerada, ó, é que aparece aqui. Ela tem um número, ela é individual, cada agenda é individual, ela está numerada, ela está conectada no sistema quântico emissor, potencializando tudo que for escrito aqui. Então, aquele bilhetinho que nós vamos escrever e botar na gaveta, escreve aqui que vai ampliar em milhares de vezes a possibilidade de você chegar naquele objetivo o mais rápido possível. Mas eu tenho que colocar data. Eu quero comprar uma casa até 15 de outubro de 2024. Pessoal, no sistema quântico não adianta colocar data. Melhora, mas assim, ó, são muitas coisas, muitas vezes, que tem que acontecer para chegar naquele finalmente. Então, eu estou dando uma data, estou dando um limite, às vezes isso só atrapalha. O que eu coloco, então, na minha programação? Eu sugiro para as pessoas colocar. Eu quero comprar uma casa de tantos metros quadrados, uma casa assim, assim. Isso aí eu coloco lá. Imediatamente. Porque, às vezes, pode ser bem antes do dia 15 de outubro. Né? Então, esse imediatismo
acelera o processo. A hora que eu botei uma data, ele fixou uma data. Eu Então, posso assim, colocar vários pedidos aí, como é que funciona? todos quantos quiser, eu tenho vídeos explicando, eu posso colocar vídeo depois no grupo, lá para as pessoas verem como isso daí funciona. Você coloca tudo que você quiser de qualquer situação. Não precisa colocar uma em cada página, pode colocar tudo numa página só, uma aqui, mas não importa. Uma vez que registrou aqui dentro, o sistema identifica e potencializa. Ah, mas eu tenho que escrever a lápis, eu tenho que escrever a caneta, eu tenho que escrever em vermelho, em azul. Assim, ó, pode escrever em português, alemão, japonês, em braille. Não precisa nem escrever. Se você colocar a mão aqui e intencionar, o sistema já captou energia, porque ele trabalha com energia. Entendeu? Entendi. O que importa é a intenção que você escreveu ali. Porque quando você escreveu com letra bonita, letra feia, a minha letra, por exemplo, eu escrevo tão rápido que eu não entendo mais minha letra, eu escrevo e depois não consigo ler. Então, se eu escrever ali, depois não vou conseguir ler, porque às vezes é só os garranchos. Mas está ali registrada a minha intenção. Exato. E depois que tu escreve nessa agenda, que na verdade não é uma agenda, é um registrador, né, de intenção, tu fecha e não mexe mais com aquilo. Não, tu carrega. Eu uso esse aqui como agenda, por quê? Porque ela é uma agenda permanente. Pode ver aqui, ó. Ela tem um local, dá para ver ali? Ela tem o local para botar as datas. Ela tem calendário na frente, você pode te basear ali. Ó, é uma agenda permanente. Você coloca a data. Para mais de ano. Você recebe a agenda agora, pode começar segunda-feira, dia 11, dia 12, dia 13, vai preenchendo, vai colocando esse ganho. Pode usar ela como um caderno, simplesmente, de intenções, não precisa colocar a data. Você que sabe, não precisa. Tem agenda em Portugal, tem agenda nos Estados Unidos, tem agenda na Europa, tem várias agendas fora do Brasil, recebendo aqueles pulsos quânticos 24 horas por dia e tendo resultados excelentes. Eu tenho centenas de depoimentos. Eu tenho um outro grupo lá, onde as pessoas colocam depoimento. Né? Eu não misturei os grupos aqui porque eles já viram tudo isso que eu falei aqui, eles já sabem tudo, então nem misturei os grupos. Mas esse grupo já está lá, essa agenda aqui está circulando já faz... ela está na série B já, a série A já esgotou, já faz bastante tempo que está circulando aqui. Essa agenda ela tem essa programação por um ano, ela tem um determinado valor, ela vale por um ano. Então, se a pessoa comprar isso aqui agora, até um ano, assim, até 31 de 12 de 24, ela está ativa. A partir dali, a pessoa ou compra outra, ou reativa essa daqui. E aí paga 50% do valor dela e reativa por mais um ano, pode continuar usando. Ou seja, se tiver espaço aqui, tu pode ir só reativando. Tem pessoas que já estão na terceira reativação dela. Por que reativar? Porque eu entro no sistema, atualizo tudo que tem lá e vamos de novo. Porque sempre tem situações que a gente vai melhorando. E assim, esse sistema, como ele é ativo, cada vez que eu entro lá, que eu vejo alguma coisa que dá para melhorar, eu acrescento na programação. Vocês estão recebendo lá, nem sabem que eu mudei lá, mas eu acrescentei mais coisas na reprogramação. Está buscando mais situações, entendeu? É assim. Para quem trabalha com vendas, deve ser um negócio fantástico. Né? Isso aqui, ó, para quem... para objetivos pessoais, pode colocar para filho, pode colocar para saúde, pode colocar o que quiser aqui dentro. Ah, para o meu pai, para minha mãe, ok, pode colocar até para o presidente da República, se quiser. Só que assim, ó, quanto mais longe do teu padrão vibracional, menor é o resultado. Porque o teu raio de ação é com os próximos de ti. Teu filho está ligado contigo. Então, se tu colocar uma intenção aqui pro teu filho, eu quero que ele passe o vestibular e tal. Ok, se ele tiver uma para ele, é mais intenso. Mas se você colocar aquilo ali, ele também está recebendo. E o meu filho, a minha filha pode escrever na minha agenda ou eu tenho que escrever? Tu que escreve. Porque aqui vai o teu nome e a tua data de nascimento. Aí tu escreve para ela. Tá? Tu pode intencionar para ela, mas a conexão disso aqui é contigo. Não é comigo. Ela vai receber através de ti. Se ela tiver uma dela, ela vai receber mais intenso, mais forte. Tá. Esse aqui tem um programa fixo, potencializando tudo que tu escrever aqui dentro. Esses aqui tem um programa dinâmico, é diferente. Só que esse aqui é um valor único que tu paga, e tu compra a agenda, é um valor simbólico. Isso aqui olha, não dá um cafezinho por dia isso daqui, o valor dessa agenda aqui. E esse aqui, não, esse aqui é dinâmico, esse aqui ele tem um valor e tem uma mensalidade, por quê? Porque tu acompanha diariamente, você pode conversar comigo diariamente isso aqui. Essa empresa aqui, mesma coisa. Então, tu pode estar programando situações... Esse é o RN1? Não, RN1 é esse daqui. Isso tu coloca lá na casa para melhorar o... Tá. Esse aqui é o catalisador. Mas depois a gente pode falar melhor sobre isso daqui. Vamos na agenda quântica. Então, a agenda quântica, assim, pessoal. Eu tenho situações... Eu tenho uma menina, uma cliente de igrejinha, ela descreveu como que ela queria o parto dela. Ela me fez um depoimento ali, dá para chorar. O parto dela saiu exatamente como ela descreveu aqui, como ela queria. É incrível.
tá? Teve um parto normal, assim, dentro das características que ela queria. E assim tem várias outras situações, pessoas que botaram na agenda quântica que tinham um problema de processo de uma área de terra que nunca resolvi e tal, o cara colocou na agenda ali, deu 2 semanas, resolveu o processo dele lá, de regularização do imóvel, enfim. Então, assim, pessoal, é incrível os depoimentos que tem ali, que eu posso colocar no grupo para depois, para vocês verem, tá? Funciona para todos? Eu vou dizer assim, ó, a grande maioria tem resultados excelentes. Tem alguém que tem resultados mais demorados, depende de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. É assim. Né? É uma disfunção, às vezes, né? Às vezes a gente não existe um padrão. Não existe um padrão. Né? Não existe um padrão. Depende do que a gente quer, de onde eu estou e onde eu quero chegar. Mas ele realmente, se você colocou ali, criou um padrão. Aquela informação que está ali, que foi registrada, ele tem um campo magnético. Escreveu, gerou um campo magnético. O sistema captou e está impulsionando ele no ar. Ele gerou um sistema quântico impulsionado, informacional, que está buscando radiações, energias da mesma frequência para que aquilo aconteça. Para a empresa, o mais eficaz seria ou esse catalisador ou esse catalisador. Ele é mais intenso, porque ele é mais dinâmico. Porque a empresa tu vai trabalhar várias situações ao mesmo tempo. Hoje tu pode trabalhar vendas, pode trabalhar um funcionário, pode captar clientes, pode captar novos fornecedores. São várias situações que tu pode também passando cada dia uma situação, ou 2, ou 3, ou 10 por dia, que eu vou estar formatando padrões vibracionais para cada uma delas. É um acompanhamento diário, acompanhamento a qualquer momento. Sim. Então, a empresa normalmente se utiliza isso daqui. Isso daqui também pode ser utilizado para a empresa. Mas como eu lido com o público, não é o ideal. Por quê? Porque isso aqui é a conexão minha. Vai o nome, data de nascimento. Conexão minha com o sistema. É como se fosse colocar um pendrive na minha cabeça aqui. Entendeu? Uhum. É assim. Ele vai potencializar as minhas ideias. Para a empresa, eu tenho mais pessoas envolvidas, que são quem? Tá. O ambiente interno, o ambiente externo e mais o ambiente de possibilidades. Então, é um ecossistema, eu preciso de algo mais potente. E aí eu uso isso daqui. Ah, sim. Então, para a empresa não é o ideal isso aqui, porque a empresa não é uma pessoa, são muitas pessoas. Entendeu? Mas isso aqui então, eu uso particular. Então, eu poderia fazer algo mais particular, envolvendo a empresa dentro, sem envolver todo o resto, funcionários e... Com o catalisador, a gente faz um programa para a empresa, ninguém precisa ficar sabendo. Simplesmente isso aqui vai lá, coloca lá na sua mesa e nós estamos trabalhando todo o ecossistema da empresa. O que é o ecossistema da empresa? O ambiente de trabalho, todo mundo que está lá dentro, o ambiente externo, clientes, fornecedores, poder público, comunidade, e o universo de possibilidades. Aquele cliente que você não tem, aquele fornecedor que você não tem, aquele produto que você ainda não tem, não criou, isso é o universo de possibilidades. Então, através disso daqui, a gente trabalha todo o ecossistema da empresa. Tá? Então, o catalisador é próprio para a empresa. A agenda quântica é pessoal. Mas eu quero dizer para vocês que o negócio é meio assombroso, porque o Luiz Nato está até fazendo crescer pé de feijão aí. Eu vi ele outro dia numa lavoura, né? Andou fazendo alguma coisa em agro, né? Sim, eu tenho clientes. Eu tenho uma cabanha, em São Lourenço do Sul tem uma cabanha leiteira, a gente está conseguindo uma situação incrível lá, de produtividade, curar vacas que estão com problema lá. Outro dia deu um problema, uma vaca com tuberculose lá, e a gente conseguiu curar a vaca e melhorar todos. É incrível o que está acontecendo lá. E eu tenho experimentos, praticamente experimentos em padrões científicos que eu fiz com plantações. Eu fotografei, acho que até está no meu site lá. Eu vi. Nós conseguimos um ganho de produtividade, não lembro agora se foi 12% ou 15% de produtividade no sistema trabalhado com esse sistema quântico. Nós plantamos feijão em vários canteiros, acompanhado por um técnico agrícola e por um agrônomo da Emater, engenheiro agrônomo da Emater. Eles fizeram todo o trabalho, eu só fiz o programa quântico. Então, o feijão que foi plantado com assistência quântica, com esse programa lá, teve uma produtividade de 12% ou 15% maior do que o outro. Sim, eu tenho bastante clientes, empresas, eu tenho inclusive uma que é um grupo empresarial, é o maior no Brasil, no ramo deles, eles trabalham com todas as filiais ao mesmo tempo, ele trabalha com a gerência, trabalha com venda, trabalha com a harmonização de ambientes, trabalha com a equipe, tudo que for possível de problemas que surgirem na empresa com venda, e os caras batem meta de venda, cada mês superam as vendas, tá incrível o negócio com eles lá. É um grupo bem grande no Brasil aqui que a gente trabalha. E assim tem várias outras empresas de praticamente todos os ramos, tem empresas de todos os ramos aqui, até rádio FM,
alguém quiser mais alguma explicação a respeito, se você tem empresa, como funciona isso daqui, a gente marca um horário, a gente faz uma reunião, pode ser por vídeo, enfim, explicando direitinho como funciona, quais as possibilidades, quer saber custo, quer saber... olha, dá para detalhar bem especificamente, eu posso citar alguns clientes que eu tenho aqui também, eu não coloco aqui porque não é o caso, não é o caso, mas, tá? Quiser, tem interesse, coloque meus contatos ali, a gente agenda uma reunião, uma videochamada, e a gente explica de um a um aqui todas as dúvidas e o que é possível fazer, então, a partir desse sistema de reprogramação, tá? Não tem local, qualquer distância, porque é quântico. O quântico a gente consegue informações online, instantaneamente, não depende de distância, não depende de tempo, é imediato, né? Então, a gente faz esse trabalho em qualquer parte do planeta. Isnar, foi muito legal a tua participação. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, fico à disposição. Quem quiser mais informações, me chama e a gente vai conversar e vamos esclarecer tudo aí, tá? Obrigado, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente, tchau, gente. Super feliz Natal, super feliz Ano Novo, de coração, assim, tudo de bom para nós, todos. Maravilhosos.